Escreva a história, é a base para a nossa série de mensagens. Atos capítulo 13, versículo 36, diz assim: porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo apodreceu. Guarda esse texto, fala comigo, depois, fala mais forte, fala, depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, ele morreu. Salmos 33, 11, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, seus propósitos jamais serão abalados. Vamos ler esse texto muito forte agora, todo mundo, olha que profético isso para a tua vida. Olha lá, vamos lá, 1, 2, 3 e... mas os planos do Senhor... Uau, glória a Deus. Carl Jung, um famoso psiquiatra, disse uma vez: eu não sei o significado e propósito da vida, mas parece que ela foi planejada para alguma coisa. Todo mundo quer descobrir o sentido da vida. Rick Warren diz que o pior da existência não é a morte, é uma vida sem propósitos. Com certeza você já pensou nos propósitos da sua existência, e aqui em nossa igreja nós já pregamos diversas vezes sobre isso. Esse ano já, aqui no Alive Livre, eu já falei diversas vezes sobre propósito. No final do ano passado tivemos uma série muito especial nos nossos domingos aqui, Uma Vida com Propósitos. Quem participou da série, levanta a mão aí. Nessa série nós entendemos o porquê estamos aqui, o porquê fomos criados. Agora imagine a sua vida passar, você viver a tua vida toda e chegar ao final dela sem cumprir seus propósitos. Sabe, sem alcançar seus objetivos, sem completar sua missão. Uma coisa eu te falo, uma coisa é certa: um dia, todos nós passaremos dessa para melhor, ou para pior, depende de você. Agora, imagine, não seria horrível você passar a tua vida toda aqui, trabalhar, estudar, chegar ao final da tua vida e não deixar nada de bom para o mundo? O quanto seria horrível para você chegar ao final da tua vida e descobrir que você não fez nada de bom para o mundo? O quão seria ruim para você chegar no final da tua vida e descobrir que você não cumpriu tua missão, você não cumpriu teu propósito e não deixou legado nenhum para as gerações que vão vir depois de você? O quanto isso assusta o teu coração? A pior coisa para uma pessoa é partir sem deixar um legado. A pior coisa na vida de uma pessoa é não produzir nada para o mundo. Ei, eu fico admirado quando eu vejo jovens alcançando uma idade de maturidade, enquanto deveriam estar maduros, sonhando com grandes coisas, não querem sair de casa para trabalhar, quer ficar o dia inteiro em casa sem fazer nada. Meu querido, a pior sensação que você pode ter na vida é acordar e falar assim: eu não estou produzindo nada de bom para o mundo. Meu querido, alguma coisa você precisa fazer. Deus te chama para se movimentar. Jovem, Deus te chama para o movimento, Deus não te chama para ficar parado. A pior coisa na vida de um homem e de uma mulher de Deus é ficar o dia todo sem produzir nada de bom para as pessoas, sem produzir nada de bom para o mundo. O que a tua vida tem acrescentado na história? Ah, Giovanni, mas... E eu tenho o meu emprego, eu tenho meus afazeres, eu faço muita coisa, mas parece que aquilo que eu faço não acrescenta em nada no mundo. Ei, engano seu. Onde Deus te colocou, Ele te colocou para frutificar. E não importa qual que é a tua profissão, qual que é o teu emprego. Se você está fazendo alguma coisa, se você está trabalhando, se você está se movendo, você está deixando um legado, você está marcando a história. Getúlio Vargas, no final da sua vida, ele disse: eu saio da vida para entrar na história. Você tem que entrar na história, meu querido. Oscar Wilde, um poeta irlandês, certa vez ele falou o seguinte: todos sabem fazer a história, mas só os grandes sabem escrevê-la.
Deus te chamou para escrever história. No texto que nós lemos no início desse culto, Atos capítulo 13, versículo 36, diz que Davi, eu acho muito interessante, porque a Bíblia é muito enfática, quando ela fala, depois, fala comigo, depois que Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração, ele morreu, ele adormeceu. Eu acho que isso podia estar na lápide de Davi. Fez a vontade de Deus na sua geração. O que você gostaria que estivesse na sua lápide? Será que quando você partir dessa para melhor, as pessoas vão poder virar e falar assim, esse homem, essa mulher, fez a vontade de Deus na sua geração, deixou alguma coisa de bom para esse mundo? Uau! Sabe, eu fico muito empolgado quando eu leio textos como Hebreus 11. Não precisa abrir não. Eu sei que a maioria daqui conhece Hebreus 11. Você fala assim, não, eu não conheço, estou aqui pela primeira vez, não conheço. Depois dá uma lida. Vai lá, coloca no Google, Hebreus 11, dá uma lida. Hebreus 11 fala sobre uma lista de alguns homens e mulheres que marcaram a história. E eu acho interessante que no versículo 38 de Hebreus 11, a Bíblia diz, esse mundo não era digno deles. Foram pessoas que trabalharam arduamente para deixar algo de bom para o mundo. Foram pessoas que trabalharam arduamente para escrever a história. Eles decidiram não viver uma vida de passagem, mas eles decidiram viver uma vida que agradasse o coração de Deus. Até hoje nós honramos o legado dessas pessoas. Vou citar alguns aqui para você. Fique atento. Em Hebreus 11 fala sobre Abel, que ofereceu sacrifício para o Senhor com fé e Deus aceitou. Hebreus 11 fala de Enoque, um cara que foi arrebatado antes de morrer devido à sua amizade com Deus. Fala de Noé, que creu em Deus e construiu uma arca num tempo que nem se chovia, para salvar a sua família. Fala de Abraão, que saiu da terra onde vivia e foi andar como nômade para viver a vontade de Deus. Fala de Isaac, Jacó, José, Moisés. Moisés rejeitou a posição que ele tinha como príncipe para fazer a vontade de Deus e escrever a história. Fala de Raabe, uma mulher que era prostituta, e de repente ela salva o povo de Deus, ela salva os espiões israelitas, creu em Deus, teve sua vida transformada e se tornou uma mulher que marcou a história. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, João Batista morreu por sua fé. Os apóstolos foram torturados pela sua fé, e hoje o evangelho chegou em mim e em você, por conta do que esses homens fizeram na história. Você que gosta de estudar um pouquinho sobre a história da igreja, o que dizer de avivalistas, que marcaram a história como Martim Lutero, Jonathan Edwards, John Wesley, William Seymour, Charles Finney, George Mueller, Charles Spurgeon e tantos outros. Aí você fala assim, Giovanni, eu nunca estudei muito a história da igreja não, eu confesso que não me interessa muito. Esses homens marcaram a história, beleza, está na Bíblia, legal, escreveram a história, mas como que eu posso chegar nesses homens? Será que eu preciso ser um pastor como esses caras para marcar a história? Não. Henry Ford disse, a única história que vale alguma coisa é a história que fazemos hoje. Me explica então, Giovanni, o que dizer então de Albert Einstein? Um rapaz que decidiu deixar algo de bom para o mundo e se tornou a mente mais brilhante da história. O que dizer do Edson? Conhece? Edson Arantes do Nascimento, sabe quem que é? Pelé, um menino de história humilde, origem pobre, que marcou a história e se tornou o rei do futebol. O que dizer de Ayrton Senna? Um cara que teve uma morte precoce. Quem sabe muitos aqui, como eu, nunca tiveram o prazer de assistir uma corrida dele. Mas mesmo morrendo precocemente, foi eleito atualmente pela BBC o melhor piloto de todos os tempos. Uau! O que dizer de Leonardo da Vinci? Conhece? Esse camarada aí
uma personalidade curiosa, questionadora. Dizem que o Da Vinci, ele tinha mente no futuro. Dizem que a mente dele era muito na frente de todo mundo da época dele. E de repente esse camarada pinta quadros como a Mona Lisa, como a Última Ceia, que se tornam ícones, e o cara marca a história e deixa algo de bom para o mundo da arte. O que dizer de Isaac Newton? Descobriu leis físicas que dão base para toda a ciência até hoje. Alexandre Fleming, o cara que descobriu a penicilina, substância que depois deu origem ao primeiro antibiótico. Quem que já precisou usar um antibiótico? Agradeça esse cara que escreveu a história. O que dizer de Mary Curie? Sabe quem que é? Uma mulher, como vocês, moças, que se tornou a primeira pessoa e única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel. Sabe, todos esses personagens, ícones, tanto da área da igreja, quanto da história do mundo, pessoas que marcaram a história e deixaram algo bom para o mundo, tem algumas características comuns, específicas entre eles. E o melhor de tudo é que são pessoas como nós. São pessoas como nós. E é portanto é por conta disso que eu quero hoje começar essa série de mensagens dizendo para você que Deus te chamou também para marcar a história e deixar algo de bom. Deus te chamou para algo maior. Você pode entrar nessa lista. É simplesmente levantar da tua cadeira hoje e sair crendo que Deus te chamou para escrever a história. Baseado nisso, vamos então entender nessas próximas 4 semanas quais são as características comuns dessas pessoas que marcaram a história. E hoje eu quero falar sobre 2 características. As 2 características que eu quero conversar com você nessa noite são identidade e vocação. Fala comigo, identidade e vocação. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 5, versículo 28. Essa é a hora que você assusta e fala, uau, ele vai começar a pregar agora. Fica tranquilo, abre aí. Gênesis 5, 28. Diz assim, agora já deu nó na cabeça, o cara abre na genealogia, pô. Olha lá. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamou-o de Noé, pois disse que ele traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. Eu quero falar com você sobre Noé rapidinho. Noé é a variação em português do nome hebraico Noá. É um nome bíblico que teria surgido da palavra Noach. Significa descanso, repouso, ou repouso de vida longa. Lembre-se que nos tempos de Noé, a terra estava amaldiçoada desde Adão. O homem pecou e a terra foi amaldiçoada. O homem precisou tirar sustento do seu próprio trabalho. Então o povo já estava cansado, fadigado, muito trabalho, muita coisa para fazer. E se não bastasse tudo isso, os dias eram maus, o povo estava longe de Deus. Dias de maldade e iniquidade tinham rondado a terra. Eram dias terríveis, muito parecidos com o que a gente está vivendo hoje. Então, no meio de todo esse cansaço, sabe quando homens de Deus levantaram e falaram assim, eu não aguento mais viver o que nós estamos vivendo? No meio de todo esse cansaço, no meio de toda essa fadiga, então nasce um menino com um propósito, uma identidade, uma vocação divina. E a vocação dele era trazer alívio para o povo. Noé foi escolhido para, junto com a sua família, ser fiel a Deus. E por conta da sua fidelidade, ele e sua família protagonizaram um famoso reboot na terra. Sabe? Reiniciar. Deus falou assim, ó, esse rapaz vai pegar a família dele, vai reiniciar tudo, vai começar tudo do zero. E aí chega a tarefa para o pai dele, Lameque, colocar um nome. E aí
O pai dele fala assim: já sei. Como eu sei do propósito do meu filho vai chamar Noé, aquele que vai trazer descanso e alívio para o povo. Sabe, eu imagino então, aquele menininho, desde pequenininho, sabendo que o nome dele dizia respeito ao propósito da existência dele, de trazer alívio ao seu povo. Uau! Eu imagino que desde criança, quando ele ouviu o nome dele, Noé, é como se alguém chamasse: o alívio, vem para cá. O descanso, vem para cá. Eu imagino aquele rapaz entendendo: eu sei a minha identidade, eu sei a minha vocação, eu vou escrever história, eu vou marcar história, eu vou trazer descanso para o meu povo, eu vou protagonizar o reinício da vida na terra, e eu vou viver os propósitos de Deus para mim. Ninguém escreve a história sem identidade e vocação. Identidade diz respeito a quem somos, vocação diz respeito para que estamos aqui, para que somos chamados, qual é a nossa missão. Identidade é algo legal de se pensar. Diz a história que Ayrton Senna era filho de um empresário, e logo quando era criança, logo na sua infância, ele despertou um interesse imenso por automobilismo. O automobilismo era muito apoiado pelo pai dele. O pai dele era um entusiasta das corridas, e o pai dele começou a apoiar aquele menino. E diz a história que o primeiro prêmio que Ayrton Senna recebeu, com 4 anos de idade, foi um prêmio de kart. Um kart feito pelo próprio pai dele, o seu Milton. Esse kart ele foi feito com o motor de um cortador de grama. A habilidade daquele garoto se mostrou visível desde os pequenos passos, e já com 9 anos ele já era uma sensação, já conduzia jipes dentro das propriedades da família. E a biografia diz que era como se ele tivesse nascido para aquilo. Sabe o que me chama a atenção? Isso é identidade. Isso é identidade. Porque o próprio Pai Celestial sabe a tua identidade, e Ele que te impulsiona, assim como o pai do Ayrton, a cumprir os propósitos de Deus para a tua vida. Falar de identidade é algo muito comum hoje, muito necessário. E não é à toa, pois nunca houve uma geração tão em crise de identidade como hoje. Eu nunca vi tanto jovem perdido. Jovem tentando imitar um padrão imposto pelos digitais influencers. Jovens que tentam ser tudo menos eles mesmos. Quem sabe você está correndo atrás de muitos sonhos que não são seus. Quem sabe você está correndo atrás de uma identidade que não é sua. Você está tentando parecer todo mundo, menos ser você mesmo. E seja quem Deus te chamou para ser. Ponto. Sabe, precisamos ser naturais, não forçados. Somos filhos de Deus, e como filhos temos direito a tudo. Romanos 8,17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Ei, temos aflições, temos problemas, temos barreiras, temos dificuldade. Mas apesar de tudo isso, nós temos um Pai, somos filhos. Entenda a tua identidade e marque a história da tua geração. Sabe, se queremos entender e marcar a história, precisamos ter muito bem definido a nossa identidade em Cristo. Sabe, Jesus, antes de começar o ministério dele na terra, ele se depara com uma experiência linda, lá em Lucas 3, 21, 22. Quando Jesus vai para ser batizado, diz assim: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele, uma forma corpórea como uma pomba, e uma voz do céu disse: você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. E aí Jesus começou todo o ministério dele. Deixa eu te falar, quando você entender que você é filho amado de Deus, quando você entender a tua identidade, quem você é, que você não precisa imitar ninguém, que você pode ser original, você vai marcar a história e deixar algo de bom para esse mundo, sim, e cumprir os propósitos de Deus na sua geração. Ei,
não imite ninguém, por favor. Você é filho de Deus, filho de Deus. Vocação. O dicionário define vocação como a disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de atividade, uma função ou profissão, propensão, tendência, qualquer aptidão ou gosto natural, disposição, pendor, talento. Entender sua vocação, entender isso, entender o que você gosta de fazer é fundamental também para marcar a história. Como que você vai marcar a história fazendo algo que você não gosta? Muitos não cumprem sua missão porque estão vivendo a missão de outros, estão traçando caminhos que não é para você, é para o outro. Por isso eu quero te incentivar a não entender só a identidade, mas entender também a tua vocação nessa noite. Tem gente que quer viver a vida em uma área que não foram chamados para viver, por pressão dos amigos, dos pais, da sociedade, ou por mero status. A história conta que Albert Einstein, no final do verão de 1895, com 16 anos, decidiu realizar vestibular de admissão para a Escola Politécnica Federal Suíça, hoje é a ETH Zurique. Ele tinha 2 anos a menos do que a idade para prestar vestibular, e ele foi prestar o vestibular, e sabe o que aconteceu com a mente mais brilhante da história? Sabe o que aconteceu? Reprovou. Você está triste que você não passou no vestibular esse ano? Calma, o Einstein também não passou. Ele reprovou, sabe por quê? Diz a história que ele reprovou justamente nas matérias de humanas. Só que aí ele foi conversar com os diretores do colégio, e conversando com os diretores daquela faculdade, daquela escola politécnica, ele conseguiu ingressar na faculdade usando 2 argumentos. Primeiro, que ele era 2 anos mais novo do que o normal, e segundo, que a precisão dele em física e matemática foi impressionante. E aí, esse camarada entrou na faculdade, esse camarada cresceu, se tornou uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos, um dos grandes físicos de todo o tempo, chegando a criar fórmulas que nos dão medo e pavor até hoje, como E igual MC ao quadrado. Deixa eu te falar, muitas vezes você não está frutificando porque você está no lugar errado. Deus nos criou para um lugar certo. Você só vai frutificar quando estiver no lugar certo. Ei, o Einstein entendeu isso. O cara não era bom nas humanas. Ele foi o quê? Para as exatas. E ele marcou a história das ciências exatas. Todo mundo que estuda ciências exatas estuda o Einstein. Ei, você não foi chamado para ganhar dinheiro somente. Você não foi chamado para simplesmente cursar um curso. Não curse um curso porque estão dizendo que você tem que cursar. Não faça algo porque estão falando que você tem que fazer. Não faça algo simplesmente para ser rico. Entenda a sua vocação, o que Deus espera de você. Marque a história com o que Deus colocou no teu coração. Benjamin Franklin disse: aquele que tem uma profissão tem um bem, mas aquele que tem uma vocação tem um cargo de proveito e honra. Uau! Você nunca vai frutificar se estiver no lugar errado. Atos 17, 26 diz que Deus determinou os tempos e os lugares exatos em que deveríamos habitar. Lê comigo esse texto, por favor. 1, 2, 3 e... Deus determinou os tempos e lugares exatos em que deveríamos habitar. Uau! Ou seja, existe um tempo e um lugar exato para você estar. Muita gente não entendeu isso. Tem muita gente tentando surfar a onda dos outros. Ei, descubra a sua onda e vai surfar a tua onda. Você está tentando surfar uma onda que é do outro, por isso que você está tomando capote. Por isso que você está toda hora caindo, por isso que você está toda hora se afundando. Vai surfar a tua onda sem medo do que a sociedade está falando, do que as pessoas estão falando. Ouça o que Deus está falando no teu coração e vai marcar a história da tua geração. Eu já vi um monte de jovens em crise, porque ouve mensagens como essa e fala assim: eu queria tanto marcar a história, mas para marcar a história tem que pregar, né? Tem que ganhar gente para Jesus no púlpito. Ei,
Entenda, talvez num ambiente como esse, apenas 2% são vocacionados para estar num púlpito aqui e vivendo somente do ministério. Deixa eu te falar, existe muito mais do que um ministério pastoral. Existem várias áreas na sociedade que a gente precisa alcançar. Deixa eu te dizer, não é aqui do púlpito que nós vamos alcançar o mundo todo, é alcançando as pessoas para Jesus através da nossa identidade e vocação. Algumas pessoas dizem sobre 7 montes ou 7 áreas básicas da sociedade. A nossa sociedade basicamente pode ser dividida em família, lar, a religião, a igreja, pessoas que são chamadas para a igreja, educação, as escolas, governo, é a política, mídia, comunicações, artes, que é entretenimento, esportes, economia, os negócios, comércio, ciência e tecnologia. Deixa eu te perguntar, quais desses montes você foi chamado para ocupar? Quais são as áreas que Deus te chamou? Onde você se sente bem? Qual a sua vocação? No que você quer marcar a história? Onde que Deus está te chamando para deixar um legado? Onde Deus está te chamando para deixar algo de bom para o mundo? Ei, independente do lugar de atuação que você foi chamado, se preocupe em fazer o que você tem que fazer bem feito. Se preocupe em escrever a história de Deus nessa geração. Assim como Noé, Deus te chama para ter identidade e vocação. Fala comigo, identidade e vocação. Essas são as 2 primeiras marcas que você precisa entender para marcar a história. Entenda isso, saia daqui motivado, e eu tenho certeza que você vai deixar algo de bom para esse mundo.